Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de estudo do Evangelho à luz do Espiritismo. Que Deus nos abençoe, nos instrua, nos inspire, de tal forma que a gente consiga dizer aqui aquilo que possa ser alimento para o espírito, né? Que os nossos irmãos aí que estiverem nos assistindo, sejam encarnados ou desencarnados, possam utilizar tudo aquilo que for dito, sem olhar para quem está dizendo, porque quem está dizendo é muito imperfeito e não consegue vivenciar o que diz ainda, mas estamos aí no esforço de estarmos juntos, né? Hoje é uma reunião importante para nós, eu diria uma reunião em que a gente fica muito satisfeito de estar fazendo, tendo em vista que nós estamos completando 3 anos desse grupo nosso, que iniciou lá em 2018, né? 19, 20, 21, isso aí, 2018, no dia 8 de maio, e a gente fica muito satisfeito, né? E muito agradecido a Deus, principalmente, inicialmente, a espiritualidade amiga que tem quantas e quantas vezes nos inspirado, né? Na direção, no encaminhamento do estudo, inspirado a cada um de vocês, na utilização desse estudo, nas reflexões de vocês. Então a gente tem que ser muito grato a isso, né? Ao longo desses 3 anos, que é um trabalho que está apenas começando, né? São apenas 3 anos, mas 3 anos são 156 reuniões, né? Hoje é a nossa 157ª reunião. Eu anoto aqui, coisa de professor de matemática. E a gente sabe que é um trabalho que está apenas engatinhando, mas estamos aí no esforço. Quem está desde o início conosco aí já deve ter me ouvido falar isso outras vezes. Uma das maiores dificuldades que eu tenho no trabalho vinculado à espiritualidade foi tentar me manter nesse trabalho, né? Aliás, eu acho que uma das maiores dificuldades que a maioria das pessoas tem é em se manter, em perseverar numa tarefa que ela escolheu fazer, né? Iniciar uma tarefa não é fácil, mas permanecer na tarefa é muito difícil, né? Vem diversas situações ao longo desses 3 anos, em diversos momentos pensei em parar, pelas situações que surgem, pelas nossas imperfeições, porque a gente às vezes quer ver frutos, né? A gente sabe que esses frutos não cabem a nós, não são nossos, né? Até porque o único fruto que realmente importa no trabalho espiritualista, espírita, vinculado à espiritualidade, são os frutos internos. Mas enfim, então a gente fica muito grato aí por todas as pessoas. Tem alguns companheiros aí que estão desde o início conosco. De maneira muito especial, agradeço aqui a nossa presidente da casa, né? Que essa reunião é vinculada a uma casa espírita, que é a Vera, né? Nossa companheira Vera, que é presidente da Casa Espírita do Lar Chapeau Prevot. O nosso companheiro Dazinho, que assim que nós chegamos lá em Caiana, eu fui conversar com ele, e ele sem me conhecer, abriu as portas para a gente poder iniciar o estudo. Então a gente fica muito agradecido. É um estudo que me faz muito bem e realmente foi na minha vida um divisor de águas, né? Alguns os companheiros aí que estão desde o início conosco, não vou lembrar o nome daqui de todos, pode ser que eu esqueça de alguém. Aqueles que chegaram depois, aqueles que já tiveram, já saíram, né? Então estamos aí, juntos há 3 anos, né? De maneira remota, já tem 1 ano praticamente, né? Mas esperamos em breve, retornarmos os nossos encontros lá em Caiana e sentir aquele calor humano ali, mesmo que a gente não possa se abraçar ainda, né? Mas esperamos aí em breve retomarmos esse calor humano. Mas que bom que temos o recurso tecnológico para estarmos juntos aí toda semana, todas as terças-feiras, conversando um pouquinho, batendo um papo sobre o Evangelho, dentro daquilo que a gente consegue compreender da mensagem luminífera do Mestre Jesus, né? Bom, vamos ao estudo? Estamos aí estudando o Evangelho de Lucas, né, meus irmãos? Já há bastante tempo, especificamente na parábola, que é a parábola do rico insensato. Deixa eu só me organizar aqui, tá meio bagunçado.
a parábola do rico insensato. Parábola essa que venhamos estudando já, essa é a quarta reunião, né? E que está dentro o contexto dela está vinculado àquela situação em que Jesus estava ali pregando para as pessoas e um determinado indivíduo surge no meio da multidão e pede a ele que ele auxiliasse na partilha da herança. Jesus orienta esse indivíduo falando sobre os riscos da abundância, da busca pela abundância das coisas, né? Da aquisição de coisas, né? E aí conta essa parábola que ficou conhecida dentro do texto bíblico como a parábola do rico insensato, em que Emmanuel escreveu diversos textos sobre ela. Comentamos na semana passada que isso se dá em função de ser um assunto realmente que mexe muito conosco, que todos nós devemos ter muita atenção especificamente a esse assunto, que é o quê? Qual que é as nossas buscas? Quais são as nossas buscas? Quais são os nossos... Aonde está o nosso tesouro? Pois ali está o nosso coração, né? Então, é dentro desse contexto aí que Emmanuel vem conversando conosco, ok? Especificamente no dia de hoje, nós vamos estar encerrando hoje a parábola do rico insensato. Na verdade, ela tem consequências, né? Mas a parábola em si ela encerra hoje com o versículo que está em Lucas 12, que é o versículo 21 de Lucas 12, ok? Então, fomos aí, ao longo dessas 4 semanas, montando, né? Que eu gosto de chamar de uma colcha de retalho. Colcha essa que não tem, ela é infinita, né? Nós vamos colocando outros retalhos nessa colcha, assim que a gente for reestudando esses textos, assim que a gente for estudando outros textos que sejam vinculados a ele. Sempre gosto de dizer que essa passagem bíblica ela está, a base dela para nós espíritas está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ali está realmente tudo que a gente precisa para podermos entender de que forma devemos viver nessa relação nossa com a matéria, né? Estamos encarnados, somos muito imperfeitos, precisamos da matéria, precisamos das questões materiais, mas não podemos viver somente em prol disso. Precisamos buscar outros tesouros, não é verdade? Bom, o versículo nosso, Lucas 12, 21, diz assim: assim é a finalização da parábola, tá, meus irmãos? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Então, depois que Jesus conta a parábola, fala com o indivíduo que tinha que tomar cuidado, que poderia ser convidado aí, de uma hora para outra, naquele mesmo dia, a retornar, né, a morrer. E aí a pergunta que ia ser feita a ele era: o que você preparou, né? Deus, é o versículo da semana passada, né? Deus dizendo: insensato, nessa noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparaste, para quem será, né? Então, a pessoa viveu ali só em prol das questões materiais, né? E de repente ele recebe o convite da espiritualidade para retornar para casa. Nossa casa é no plano espiritual, nossa verdadeira casa é no plano espiritual, né? E depois que ele fala isso, Jesus conclui: assim é, ou seja, é uma afirmativa, assim é aquele que entesoura para si mesmo, ou seja, constrói tesouros para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Não está enriquecendo para Deus. Ok? Então é isso aí que é a nossa parábola. Essa parábola, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que essa parábola ela é uma situação, primeiro, vinculada apenas à questão da riqueza. Não tem nada a ver isso. Essa parábola ela fala de egoísmo. Porque o personagem da parábola, que de repente os campos dele produzem um mundo de alimentos, não há nenhum problema nisso, né? De repente ele produz, de repente você está numa situação sua de vida, você numa situação ou outra, você consegue arrecadar recursos 4, 5, 6 vezes maiores do que você estava acostumado a arrecadar. Não tem problema nenhum nisso.
A questão é o que ele faz com isso, né? Porque ao invés de ele pensar na ponte que nos liga até Deus, que é o próximo, ele fala assim, não, eu vou guardar isso aqui nos meus cofres, né? Nos meus celeiros, para que eu possa ter uma vida tranquila de abastança. Aí que está o problema. É nesse sentido que Deus o chama de insensato, né? E esse Deus aqui, eu gosto de pensar, que é lógico, que é a consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos nos diz que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência, né? Então, toda vez que a gente caminha no sentido contrário a essas leis, a nossa consciência grita. Outro dia eu vi uma carta psicografada em que um espírito falando para a sua filha, dizendo que a consciência é como se fosse uma sirene, que ela berra muito alto. É verdade, né? Então, esse insensato aqui do versículo anterior é a consciência berrando para você de que você está na contramão daquilo que está dentro de você, que são as leis de Deus. Mas que pelo uso do seu livre-arbítrio, pela busca dos prazeres, dos gozos da vida, você resolve caminhar no sentido contrário, né? Então essa parábola ela não é uma condenação à riqueza em hipótese alguma. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente vem explicar isso. Nós precisamos ainda de riquezas, de situações de pobreza. Isso ainda é necessário nesse mundo que nós vivemos, né? Então a parábola fala de quê? Ela fala de egoísmo. Ela fala daquela proposta. Por isso que é uma parábola para todos nós. Você pode não ter recursos financeiros abastados, poucos recursos financeiros, e essa parábola ser muito forte para você. Ou você pode ser uma pessoa extremamente milionária e aquilo você não ser escravo de nada daquilo. Essa parábola não servir para aquele indivíduo, né? Então, é importante a gente frisar isso aí. Bom, então dentro disso tudo que eu falei, desse contexto, da parábola, do versículo, vem Emmanuel e nos traz esse texto, que está no livro Fonte Viva, capítulo 120, cujo título é Assim Será. Engraçado que quando eu fui ler esse texto, estava lendo rápido, passar o olho no texto pela primeira vez, eu li Assim Seja, não sei por que eu li Assim Seja, né? Aí depois, na segunda leitura, eu falei, mas o que tem a ver com assim? Aí eu voltei, não tem nada a ver com Assim Seja, é Assim Será, é Assim Será. Mas eu fiquei refletindo nas duas expressões, né? Assim será e assim seja. O assim seja é uma expressão muito usada por nós espíritas, né? Para finalizar uma prece, por exemplo, né? Vi até um vídeo outro dia daqueles amigos da luz, muito engraçado, que estava um casal um casal finalizando um evangelho no lar, e aí um homem fala assim, seja a mulher falar amém. E aí começa-se uma discussão muito interessante, pesquisa lá nos Amigos da Luz, vocês vão achar esse vídeo. Começa uma discussão gigantesca, né? Porque não pode ser amém, porque o espírita não tem dogmas, não tem ritos, e a mulher argumenta com ele, mas se você falar apenas assim seja, e se tem que ser assim seja, é um rito, é um dogma, né? Então a gente tem essas neuroses, né? A gente tem essas dificuldades de entender, né? A gente sabe que o amém significa assim seja. Então, qual o problema de se dizer amém? Qual o problema de se dizer assim seja? Ou qual o problema de não dizer nada, né? A prece é uma conexão direta com o Pai, nem precisa de palavras, mas enfim. Então, eu fiquei refletindo sobre essa questão do assim seja e o assim será. E o assim seja, que é muito usado por nós, ele é um pedido, né? Até bonito, né? Olha, depois que você faz uma prece, que você louva, que você agradece, que você pede, que são os 3 atributos da prece, segundo o Livro dos Espíritos. Agradecer, louvar e pedir, né? A gente pede muito mais que os outros, mas existem os 3, tá, gente? Agradecer, louvar e pedir. Depois que você faz isso tudo, você solicita que possa ser feito assim, né? Que assim possa ser, né? Que tem gente que fala assim, dessa forma, que assim possa ser ou que assim seja. É um pedido que vai ser atendido ou não a depender da sua condição, do seu merecimento, do seu planejamento reencarnatório, né? Que a gente pede muita bobagem também. Agora, o assim será, que é o
o título do texto do Emmanuel, e ele não tirou isso do acaso, porque o versículo fala assim, assim é o quintesouro. Então ele tirou do versículo, né? Assim é ou assim será, né? Ele é é um impositivo, né? É um imperativo. Ele é anotei aqui, uma afirmação, não é isso? Então, não é uma solicitação, é Jesus chamando a atenção daquele indivíduo, após contar a parábola, e chamando a atenção de todos nós, que quando nós caminhamos no sentido próximo ao do personagem da parábola do rico insensato, a nossa consciência vai nos chamar de insensato, de louco, assim que a gente tomar consciência disso. É a lei de causa, é uma lei. Não existe uma condicionante aí. É evidente que existe um atenuante que é a misericórdia de Deus, mas a lei ela é. Então esse assim será, ele é o impositivo da lei. Isso vai acontecer. É Jesus nos dizendo assim, ó, toda vez que vocês caminharem dessa forma, buscando, colocando seu coração apenas nas questões do mundo, da matéria, vocês sofrerão as consequências disso. Jesus não passa a mão na nossa cabeça aqui. Assim é ou assim será, que o Emmanuel nos diz, né? Ah, mas Juliano, como é que a gente pode ter certeza disso? Nós espíritas, graças a Deus, nós temos a codificação espírita e as obras posteriores, no caso de André Luiz, que nos mostram as consequências disso. Eu fiquei pensando em trazer aqui dois exemplos que demonstram que Jesus está com a razão. Assim é, ou que o Emmanuel diz, assim será, né? Eu fui peguei no livro Céu e Inferno, né, que é um dos livros da codificação, Céu e Inferno. Dizem que está até tendo uma reedição do Céu e Inferno, que houve uma adulteração, mas enfim, não vou entrar nesse mérito não, né? E o que eu quis fazer? Quem nunca leu o Céu e Inferno, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, que você vai ter lá a Kardec explicando a questão do demônios, anjos, purgatório, penas eternas, né? Ele jogando a luz espírita sobre tudo isso, para não ficar aquele misticismo, né? Aquela ideia muito infantil que nós trouxemos de outras doutrinas religiosas. Então, a primeira parte dele é falando sobre isso. Céu, purgatório, inferno, penas eternas, enfim. E a segunda parte do livro Céu e Inferno, ela trata especificamente de psicografias ou psicofonias de espíritos que Kardec evocou. No tempo de Kardec, diferente do que é feito nas reuniões mediúnicas de hoje, e existe uma orientação, inclusive, para que não seja feito da mesma forma, aí tem os motivos, que eu não vou entrar aqui agora, não é o caso, mas Kardec fazia chamadas evocações, né? O sujeito desencarnava, ele ficava sabendo, 4, 5 dias depois estava evocando o indivíduo. E eu vou abrir um parênteses aqui agora, e eu já vi no meio espírita dizendo que o espírito não tem condições de dar comunicação muito depois do seu desencarne. Então, devemos tomar muito cuidado com essa matemática exata que a gente aplica no movimento espírita, né? Porque nós estamos negando a própria codificação. Kardec tinha um cuidado de anotar a data de falecimento do indivíduo, a data da primeira evocação, ele fazia mais de uma muitas vezes, né? A data da primeira evocação, a data da segunda, se vocês olharem lá, são questões de dias. Ah, mas já vi na literatura espírita, Juliano, espíritos só podem comunicar aí há séculos, existe também. O que eu estou dizendo aqui é que a gente não pode bater o martelo e dizer que um espírito, mesmo sendo imperfeito, como a maioria de nós, não pode dar uma comunicação numa reunião mediúnica dias depois do seu desencarne. Tanto é que Kardec coloca aqui. Primeiro ele começa com comunicações de espíritos na condição de felicidade, espíritos felizes. Aí tem vários espíritos com as suas comunicações. Depois ele coloca espíritos que dão comunicação em condições medianas. Depois ele coloca espíritos que dão comunicações em espíritos infelizes. Depois ele coloca criminosos, suicidas, e assim vai. Ele especifica, ele classifica. Kardec era um professor de uma didática impressionante. Impressionante.
É fácil achar tudo na codificação. É muito fácil, né? Então eu fui buscar, como é fácil achar, eu fui buscar na codificação dois exemplos de situações onde um primeiro indivíduo vive sem ter as questões materiais como cerne da sua existência. Qual é a comunicação que eu peguei a primeira comunicação de cada espírito desse e fui buscar uma outra comunicação de um espírito que não se preocupava com isso. A preocupação dele era viver, gozar a matéria, juntar coisas, agrupar coisas e viver de acordo com o que a matéria pudesse oferecer, os gozos materiais, né? Que a gente poder confirmar que realmente Jesus tinha razão, né? Então, eu peguei o primeiro, tá lá nessa edição aqui, ó, tá na página 215. O nome do espírito é Doutor de Melry. Não sei se é assim a pronúncia, não sei nada de francês, né? Kardec coloca, ó, faleceu no dia 25 de janeiro de 1865. 25 de janeiro. Aí Kardec coloca, soubemos da sua morte em 30 de janeiro, sendo que o nosso imediato desejo foi evocá-lo. Em seguida, reproduzimos a comunicação. Ou seja, 5 dias depois, Kardec estava evocando o espírito. Olha a fala desse espírito. Aqui estou, ainda vivo. Assumi o compromisso de manifestar-me desde que me fosse possível, apertando a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Eles eram amigos. A morte emprestara-me a minha alma esse pesado sono a que se chama letargia. Porém, o meu pensamento velava. Sacudi o torpor funesto da perturbação consequente à morte. Levantei-me e de um salto fiz a viagem. Como sou feliz! Não mais velho como enfermo, já era um senhor de idade avançada, era um médico de idade avançada. O corpo, esse era apenas um disfarce, jovem e belo, dessa beleza eternamente juvenil dos espíritos, cujos cabelos não encanecem sob a ação do tempo. Ágil como o pássaro que cruza céleres horizontes do nosso véu nebuloso. Admiro, contemplo, bendigo, amo e curvo-me, átomo que sou, ante a grandeza e sabedoria do Criador, sintetizada nas maravilhas que me cercam. Feliz, feliz na glória. Ó, quem poderá jamais traduzir a esplêndida beleza da mansão dos eleitos, os céus, os mundos, os sóis e seu concurso na harmonia do universo? Pois bem, eu ensaiarei fazê-lo, ó meu mestre. Vou estudar e virei fazer-vos o resultado dos meus trabalhos de espírito e que de antemão, como homenagem, eu vos dedico. Até breve. Olha que mensagem bonita, né? Um senhor médico, uma situação financeira bem tranquila, 5 dias após o que seu desencarne. Olha que beleza, né? Agora vamos pegar um outro espírito numa condição bem diferente. Página 286. O espírito se chama Auguste Michel. Desencarnou em março de 1863. E no mesmo mês, dentro do próprio mês, Kardec já o evoca, né? Deixa eu pegar aqui onde eu vou ler. Isso. Depois que Kardec faz a evocação, alguns dias após a sua morte, né, houve sucessivas comunicações. As comunicações foram, uma dia 8 de março, Kardec tinha esse cuidado, gente. Uma 18 de março, uma 6 de abril, uma 11 de maio, uma 9 de junho, uma 30 de julho. E nessas comunicações, quem quiser ler depois, você vai percebendo já a melhoria do espírito, né, no plano espiritual. Mas a condição inicial dele é muito difícil, olha só. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda me ocasionou a morte, ele caiu, acho que de um cavalo, alguma coisa assim. A queda me ocasionou a morte do corpo,
perturbou profundamente o meu espírito. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. Olha só que diferença do outro, né? O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó, que dor! Enquanto o outro dizia, ó, que felicidade, né? Ó, que dor! Ó, graças, meu Deus, que dor a Deus. Então são duas comunicações pequenas, mas que demonstram, né, a questão do impositivo da lei. A lei é, assim será, meus irmãos, assim será. Precisamos confiar nisso, né? Bom, esse texto de Emmanuel, eu não vou entrar nele todo hoje, porque na verdade essas reflexões estão em torno disso aqui, né? Emmanuel chamando a atenção nossa para quando a gente busca medalhas honoríficas, quando a gente busca riquezas, conforto, ouro, prata. Toda vez que a gente caminha nesse sentido, nós sofreremos consequências muito ruins disso, como eu li no segundo texto. Toda vez que a gente anda diferentemente disso, caminhando segundo os preceitos cristãos, nós vamos colher também, mas vamos colher coisas muito melhores. Então, assim será, ou assim é, que é o que está no versículo, está no texto de Emmanuel, ele vale tanto para aqueles que caminham segundo as leis, quanto para aqueles que caminham contrário às leis divinas, né? Então, a gente tem que ter essa percepção. Vou apenas pegar o penúltimo parágrafo do texto, tá? Quando Emmanuel nos diz assim: crescerás, depois que você busca esse monte de coisa, riqueza, medalhas, conforto, ouro, prata, sombra, você busca só isso, toda vez que a gente caminha dessa forma, coloca, crescerás horizontalmente, achei interessante isso aqui, horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes, em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto, né? Então, meus irmãos, fica aí esse lembrete do Cristo para todos nós, que é o versículo em si, né? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Enriquecer para Deus é buscar os patrimônios do Espírito. Quais são esses patrimônios? Para encerrar definitivamente agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, no item que fala a verdadeira propriedade. O Espírito Pascal, numa mensagem de 1860, nos diz assim: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. Pronto. O que é seu é o que você consegue levar desse mundo. Tudo que você não conseguir levar desse mundo não é seu. É essa a lógica que nós devemos seguir. Não é um dogma, é a lógica que nós devemos seguir, né? O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Você sente aquela satisfação, aquilo não é seu. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para uso do corpo. Confirma, né? Tudo que é de uso da alma. O que seria de uso da alma? Aqui ele fala dos patrimônios, né? Inteligência, conhecimentos e qualidades morais. Então, ó, inteligência, para que a gente possa compreender melhor as leis divinas, né? Conhecimento, que vão nos ajudar nesse processo de aquisição, de aprimoramento intelectual, mas ele fecha o tripé, talvez o mais importante, com as qualidades morais, ok? Então fica aí o recado. Mais uma vez, gratidão profunda por esses 3 anos juntos.
e que possam vir muitos, 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 muitos anos pela frente aí. Se eu desencarnar, que eu possa vir estudar com aquele que for, com vocês aí, ou aquele que for assumir a tarefa de estar falando um pouco mais do Evangelho, ok? Fiquem com Deus, até semana que vem.